Boa noite mais uma vez. Convido vocês a já abrirem Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 5. Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhe disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, eles o entregarão às sinagogas e prisões. E vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei as palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nem um fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses dias são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Até aqui, depois a gente continua a leitura do texto. A gente está diante do discurso escatológico de Jesus. Do discurso, como é conhecido, do fim dos tempos. E vamos tentar entender o que Jesus queria falar nesse momento aqui para com seus discípulos. É interessante que eles estão ali, olhando para aquele templo, vendo a grandeza que há nele, a decoração por todo um local, e com certeza o templo ali de Jerusalém, se ainda existisse hoje, seria uma das grandes maravilhas desse mundo. O templo, para vocês terem uma ideia, tinha pedras, era formado por pedras que pesavam cerca de 100 toneladas. Há registros de suas portas tinham cerca de 27 metros de altura e 7 de largura, sendo elas feitas de ouro. O tamanho do local mesmo do templo equivalia a cerca de 17 hectares. Os muros enormes, de lado a lado.
E o templo representava para o judeu a presença de Deus. Era Deus habitando no meio do seu povo. E a gente sabe um pouquinho da história em que o primeiro templo que havia sido construído foi destruído pelos babilônicos. Depois eles voltam para a cidade, eles constroem um novo, um pouco menor, e quando Herodes assume ali, ele, de uma forma para ganhar o coração dos judeus, ele reforma aquele templo, trazendo essa grande beleza para aquele local. Então, era de se notar que os discípulos ficariam, então, impressionados, vendo e imaginando Deus está aqui e Deus está habitando nas nossas vidas. E então, após falar isso, chega Jesus e corta o barato deles. Corta tudo o que ele está falando, dizendo: não ficará pedra sobre pedra. Isso aí que vocês estão vendo não ficará. E na mesma hora que ele diz isso, então, os discípulos com certeza começam a pensar nessas palavras, como é que pode isso acontecer. Talvez a gente pensando aqui, e ontem pregando em Santo André, imaginou como é que isso foi destruído, pedras do tamanho do mundo, como é que conseguiram fazer e depois como é que conseguiram tudo. E eles associam isso ao fim dos tempos. E ele diz: quando é que vai acontecer isso? E que sinais, então, serão mostrados como evidência desse momento? Duas perguntas bem diretas para Jesus. Porque o fato de o templo não estar ali, para o judeu, significava o abandono de Deus. Lá em Lamentações, Jeremias vai falar, relatando um pouco dessa época, o quando Deus destrói tudo ali à sua volta, o quanto o sentimento deles era de abandono. E a presença de Deus, então, não estaria mais com ele. Por quê? Quando isso aconteceria? Eles ainda não tinham compreendido na sua totalidade que Jesus Cristo ele era maior do que o templo. Que Jesus Cristo era a presença de Deus ali, era o Deus encarnado que estava com ele. Era a habitação aqui na terra de Deus. E ele já havia, e a gente vê no relato em João, na purificação do templo, quando ele se coloca nessa posição acima. Mas para os discípulos, que momentos serão esses? E antes da gente prosseguir aqui, eu preciso entender o que seria a profecia bíblica. Como é que isso é relatado pelos profetas antes e como é então observado nesse momento. E a profecia bíblica, a gente precisa entender que quando o profeta está falando, ele vê praticamente como uma ideia condensada. Alguns vão dizer que é uma visão telescópica. E o que isso quer dizer? Possivelmente você já viajou e quando a gente está na estrada, em determinados locais, a gente à frente começa a ver montanhas. E na nossa visão parece que a montanha literalmente está um ao lado do outro de uma forma bem bonitinha. É a imagem pronta. Só que se a gente for até aquele local, provavelmente quando eu chegar numa primeira montanha e subir nela, você vai olhar e perceber que a outra não está exatamente do lado. Ela está um pouquinho mais à frente. E a outra está com uma distância maior. Só que quando você está longe, você vê apenas uma imagem lado a lado. A profecia na Bíblia ela acontece em muitos momentos dessa forma. O profeta ele vê uma imagem. E essa imagem, à medida que você se aproxima, ela parece ter um acontecimento e posteriormente ela vai ter um outro acontecimento. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, é isso que vai sendo revelado. Quero um exemplo claro? Um texto que a gente vê sendo empregado para o próprio Jesus, dizendo que ele nasceria de uma virgem, que ele seria Emanuel. Esse é um texto para um rei no Antigo Testamento. E essa profecia se cumpre naquele momento. Mas ela se cumpre de maneira concreta quando Jesus vem e por isso é aplicado claramente a ele.
E por que eu estou explicando isso? Porque ao olharmos para esse texto, e a gente pensa no final dos tempos, os sinais do fim, é assim que está escrito na sua Bíblia, a gente precisa entender que aqui há dois momentos em que se concretiza isso aqui. E o texto vai apontar para um primeiro momento, mas dando sinais para um segundo, enquanto há algumas partes do texto que a gente vai chegar que já aponta do segundo. E o que eu quero dizer com isso? A ideia de que não ficará pedra sobre pedra é que essa profecia ela já foi cumprida. Quando em 70 depois de Cristo, 40 anos após Jesus ensinar essa palavra, o templo de Jerusalém ele foi totalmente destruído. E a sua palavra foi cumprida. Mas ao mesmo tempo que a gente entende, e aqui, claro, vai ter divergência entre alguns estudiosos, mas essa é a visão que eu tenho. À medida que a gente vê isso, a gente entende também que há um reflexo para o fim, para todas as coisas no final, quando Jesus voltar. Deu para entender até aqui? É importante que vocês compreendam essa parte para a gente prosseguir em diante. Então, é uma profecia que já se realizou em 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém, mas, ao mesmo tempo, ainda vai se realizar quando Jesus voltar e a gente vai ver esses sinais acontecendo ao longo da história. Mas, na medida que os discípulos questionam o quando vai ser, a resposta de Jesus é direta para eles? Não. Na realidade, Jesus ele não responde quando isso vai acontecer. Mas antes de tudo isso, ele vai chamar os discípulos para terem cuidado. E eu diria para eles tivessem essa noção do que não seria o fim dos tempos. E ele começa dizendo, cuidado para vocês não serem enganados. Porque virão pessoas que vão dizer que são o próprio Cristo. Ou vão dizer que o tempo está próximo de tudo isso acontecer. E há relatos de, naquela época, surgiu homens assim. E claro, quando ele está dizendo aqui, sou eu, Cristo, obviamente não é só falar, oi, eu sou Jesus Cristo e agora vai acontecer todos os simples atos de falar. O que significa aqui dizer, sou eu o próprio Cristo. O Cristo, no Antigo Testamento, era a expectativa de uma pessoa que viria e traria um tempo de salvação, um tempo de justiça, um tempo de paz, como foi lido até aqui no início, paz na terra. O shalom de Deus, a paz habitaria, a harmonia teria. Então, tem essa expectativa. E à medida que Jesus está falando aqui que virão pessoas que se colocarão como ele, são pessoas que estão vindo e colocando nele a solução para os problemas do mundo, mas estão retirando Deus da jogada. Então, qualquer pessoa que apareceu posteriormente nisso, falando que tinha um plano para melhorar a vida de todo mundo, para salvar todo o povo, para trazer justiça sobre todas as coisas, para estabelecer a paz de forma absoluta e tira alguns aspectos de Cristo que ele tinha feito, esses eram anticristos. É como se a gente trouxesse hoje são pregações alternativas. E é por isso que a Bíblia vai dizer que tem muitos anticristos, porque eles foram surgindo ao longo do tempo, até o momento que virá o anticristo, como é muito claro. Mas esse não é o assunto aqui, nesse momento, nesse texto. E Atos vai relatar duas pessoas que apareceram. Teudas, que aparece lá em Atos 5, Félix, em Atos 21, não aparece no próprio texto como eles tendo essa prerrogativa. Mas Flávio Joséfo, que era alguém da época e é um historiador, ele vai colocar que existia essa presunção. Eles queriam trazer salvação para aquele povo e eles fizeram ajuntamentos, um pouco menor e outro maior. A questão é, começou naquela época
a ter esses aspectos. Mas a ordem de Jesus ainda era: não se engane, não siga a cada um deles. E à medida que isso acontecia, o texto vai dizer que também haveria guerras, haveria rebeliões, haveria instabilidade política, haveria revoltas violentas. Só que entenda, isso não é o fim. E ele deixa isso claro. À medida que a gente vê esses aspectos ainda hoje, e estoura as guerras, e a gente viu esse ano essa situação em volta, e bem clara, de forma bem clara ali em Israel, a gente já começou a tentar traçar, é agora que vai ser o fim de todos os tempos. O motivo de guerras e rumores de guerra, na realidade, é um sinal que não é o fim. E Jesus disse isso bem claro quando a gente lê aqui as Escrituras. Esse é um sinal do pecado instalado. E todo o tempo isso aconteceu. Guerras não estão só presentes a partir do momento que Jesus falou aqui. Ele presenciou isso. Antes dele teve isso. Depois dele houve isso também. E até hoje continua. É como Mateus vai trazer, na realidade, esses são os princípios das dores. Na realidade, isso é apenas o princípio para algo que vai acontecer ao fim. Então, quando hoje você vê esses rumores, tenha certeza, não é agora. Não é agora que virá o fim, porque Jesus deixou isso muito claro. E na medida que ele então está dizendo isso, no 10 e 11, ele vai ainda mais uma vez falar de nação contra nação, e vai mostrar que vai ter alguns outros desastres, terremotos, pestes e tal. E aqui a gente já entende que talvez ele está apontando um pouquinho mais para um futuro. Por quê? Eu penso que é para um futuro no fim. Porque quando chega o versículo 12, ele diz: antes de tudo isso, vai acontecer tal coisa. Então, é como se Lucas, ao juntar, e ele está aqui falando para o público gentil, então ele não pega tanta bagagem profética como Mateus, ele tenta explicar algumas coisas para ele e já vai ficar mais claro para vocês. Então, são alguns outros aspectos que irão acontecer no 10 e no 11, que há historiadores que dizem que aconteceu também naquela época. Joséfo vai relatar sobre essa ideia de alguns sinais provenientes. Disse que, próximo à destruição de Jerusalém, aconteceu das portas do templo começarem a abrirem sozinha, e aqui é relato dele, e ficarem realmente balançando. Alguns sinais no céu aconteceu, das estrelas ali naquele momento que eles associaram aqui. Disseram que algumas vacas, e eu fiquei quase assim, será que isso foi verdade mesmo? Que vaca gerou cordeiro. Ele relata que nesse momento da destruição de Jerusalém, até essas situações era comum de acontecer naquele momento, então, como até sinais para eles entenderem que estava chegando esse momento. Só que antes de tudo isso, antes da destruição, ele diz: haverá perseguição. Haverá perseguição entre vocês. Vocês serão presos. E a gente vê João Batista sendo morto. A gente vê Jesus Cristo diante de Antipas e Pilatos. A gente posteriormente vai ver João e Estevão diante do Sinédrio. Inclusive, Estevão sendo morto ali, como há no relato de Atos. A gente vai ver Tiago perante Herodes Agripas, Paulo perante Galho, Félix, Agripa, Festus e tantos outros. E o ponto não era nenhum delito que eles tinham cometido, mas simplesmente por testemunharem de Jesus Cristo. O testemunho levou à perseguição. O testemunho levou à morte de uma. Só que Jesus aqui deixa muito claro, essa é uma oportunidade para vocês darem testemunhos. Essa é uma oportunidade de vocês falarem de mim. Essa é uma oportunidade para vocês anunciarem aquilo que vocês têm aprendido e aquilo que vocês têm crido.
E não se preocupem, nesse momento de dificuldade, eu mesmo darei as palavras certas para você falar. Eu mesmo, nesse momento, colocarei sabedoria em sua boca para testemunhar. E eu fico pensando, diante de um coração, muitas das vezes, incrédulo, de como é difícil parar e confiar nessas palavras. E por que eu digo isso? Quando a gente vai estar diante de alguma reunião com alguém mais importante, que a gente quer falar algo, a gente pensa em todas as possibilidades. A gente imagina em como falar. Se a pessoa rebater dessa forma, eu jogo para esse lado. Qual o tom que eu tenho que usar? Você se preocupa com todo o enredo. E aqui Jesus está dizendo, vocês estarão diante do sinédrio e de reis. Fica tranquilo. Não pensa no que falar. Na hora, você vai saber o que falar, porque eu colocarei. Ele está dizendo, confie em mim. Eu estarei com você nesse momento mais difícil. Testemunhe, independente do que aconteça. Você foi colocado nesse local para testemunhar. E entenda, isso vai acontecer de uma forma que até o seu ciclo mais próximo vai se virar contra você. Pais, irmãos, aqui, seu ciclo mais íntimo vai lhe entregar nesse momento. E ele diz, permaneça firme, eu estarei com você. Dê testemunho de todas as formas. E a gente precisa lembrar dessa responsabilidade, e aqui trazer uma aplicação de maneira muito geral para as nossas vidas. O Senhor ainda hoje nos chama para testemunhar, gente, em todos os locais que a gente estiver. Diante de todas as pessoas a quem nós encontrarmos. Independente de quem seja, independente de como seja, o Senhor nos chama para falar dele e nos posicionar a favor dele. Largar, muitas das vezes, o pecado que há no nosso coração de temer a homens, de ter medo daquilo que vão achar de mim, porque eu estou me posicionando a favor de Cristo. Uma das coisas que com alguns eu converso ali em Santo André é, a gente precisa dar razão da nossa fé. Não é simplesmente diante de alguma circunstância dizer só o não, mas diga não e o porquê você está dizendo esse não. Para que as pessoas entendam o Deus que você serve, entendam aquilo que você está caminhando. Porque um não por um não pode ser qualquer motivo. E a gente é chamado para falar e anunciar a Cristo. E precisamos lembrar dessa verdade para cada um de nós. E mesmo se for um momento de maior aflição, que pode acontecer perseguição, continue a testemunhar dele. E Tácito vai contar que naquela época, muitos falharam. Nesse momento em que estava ali, diante de reis, no ano de 64, numa perseguição que aconteceu, muitos desses cristãos, para se livrar, eles denunciavam outros, próprios familiares, e eram pegos e mortos ali naquele momento. Diante disso, o texto vai terminar dizendo no 19, é perseverando que vocês obterão a vida. O chamado é persevere em meio a tudo que está acontecendo. Porque a fé ela não é isenta de adversidades, mas é confiar na promessa de que Deus estará conosco. E mais do que isso, mediante todo esse caos que acontece, no versículo anterior ele diz, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Nenhum fio. E aí você diz, como não? A gente vê muitos morrendo. Aqui ele não está falando fisicamente, mas ele está falando espiritualmente. Da perspectiva
da eternidade, James Edwards vai falar que a perda da vida terrena não é maior que a perda de um único fio de cabelo. A perda da vida terrena não é maior que a perda de um único fio de cabelo. Não se preocupem se podem tirar a sua vida. Não se preocupem se podem ficar com raiva de você porque você está agora falando de Cristo. Se preocupe com o que Deus espera de você. Se preocupe em estar adorando a Ele e dando testemunho dEle naquilo que Ele lhe chamou para dar testemunho. E Ele há de lhe guardar. E Ele há de cuidar de você. Confie nele. Essa é a palavra do nosso Senhor para os discípulos nesse momento tão difícil e a palavra dele para hoje, mediante a todas as coisas que a gente vem a enfrentar. E aí do versículo 20 ao 24, vai ficar muito claro quando ele está falando, como ele está falando de Jerusalém. Ele fala que haverá esse cerco romano, que o exército estará ali em sua volta, e nesse momento eles devem fugir. No momento em que eles verem isso acontecendo, eles devem procurar realmente uma fuga. E quando o imperador Vespasiano estava lá, o seu filho, o general Tito, ele foi o responsável por comandar o exército naquele momento. E ele ordenou que tudo realmente fosse destruído. E ali o templo que era usado para adorar ao Senhor, foi o momento em que eles profanaram e buscaram adorar ao imperador. E fizeram sacrifícios ali. A história vai relatar que, nesse momento de devastação de Jerusalém, cerca de mais de 1 milhão de pessoas foram mortas. Cerca de 93 mil pessoas, 97 foram capturadas ali naquele momento. Só que é interessante que, nesse interim, diz que surgiu naquele momento, perto disso acontecer, um oráculo com uma pessoa daquela época que chamou os cristãos a fugirem, porque estava perto de acontecer essa destruição. E foi um momento que teve uma grande evacuação na cidade e muitos desses cristãos, então, se afastaram e não passaram por essa destruição que foi tão tenebrosa naquele momento. Quando aconteceria isso? 40 anos depois, aconteceu a queda de Jerusalém. E aqui ele está falando, Lucas, para gentios, posterior a isso. E fica muito claro na cabeça daqueles gentios que nesse momento estavam passando por perseguição, a mensagem de Lucas era: aquilo que o Senhor Jesus fala, acontece. E vocês precisam, nesse momento agora de perseguição que também estão enfrentando, continuar perseverando. Independente do que venha a acontecer, perseverem nele. Vocês já sabem que isso aconteceu enquanto os discípulos naquele momento não sabiam. Então continuem a perseverar. Porque as palavras de Jesus são verdadeiras. Eu não sei se você que está aqui tem dúvidas. Talvez você olha e já pensou, foi uma palavra escrita por homens há muito tempo e não é digna de confiança. A história mostra que as palavras que estão contidas aqui, elas foram acontecendo. As palavras de Jesus, elas são totalmente verdadeiras. E talvez não queira você ter que passar pelo terrível pavor de ver a destruição para entender que era verdadeira. Porque nesse momento, talvez não há mais uma chance para você. E se esse for de fato o momento que chegar o fim dos tempos, ali não terá mais um momento para o arrependimento. O texto continua, e eu quero que você veja comigo, do 25 ao 28. E aqui parece que ele muda o enfoque. Ele diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas.
Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Você vê como ele sai de um momento muito claro de Jerusalém, e agora ele entrando num momento que é posterior. Por que eu sei que é posterior? Porque ele diz, virá o Filho do Homem sobre as nuvens. E isso não aconteceu na destruição de 70. Então a gente entende que isso aqui é para o futuro. Isso é algo que irá acontecer. E ele coloca que terá sinais. No cosmos, no sol, na lua, nas estrelas, acontecerá. E aí, cada coisinha que acontece hoje, a gente já olha e diz, é agora. Ou aparece no Instagram uma chuva de pessoas entendidas e vai trazendo, pensando alguns versículos aleatórios e diz, está vendo, a palavra de Deus está se cumprindo. E estamos nós aqui hoje. Por quê? Porque a gente tenta olhar esse momento com exatidão. Só que Deus diz, vai acontecer, mas não diz exatamente o que será nesse momento. Então, a nossa função não é ficar buscando encontrar, mas é entender o que Deus quer que a gente vá vivendo nesse momento. Só que estudando isso, um pastor chamado Igor Miguel, ele trouxe algo interessante. Ele vai mostrar como essa ideia de acontecendo algo no sol, na lua e nas estrelas, ela já aconteceu antes. Quando a gente olha o texto de Isaías, e eu queria rapidamente que olhássemos, Isaías 13, 9 e 10, ali, quando é decretado, Deus vai falar sobre a queda futura da Babilônia. Olha como Deus vai falar. Vejam, o dia do Senhor está perto, um dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará mais brilhar a sua luz. Se você ler Mateus, ele vai trazer essa descrição aqui. E esse aqui é um momento da queda, mas mais uma vez é utilizado para um momento futuro de uma profecia. Só que os luminares, desde Gênesis, ele é usado com um propósito. Quando a gente olha Gênesis 1,14, Deus vai falar que ele criou os luminares para fazer separação do dia e da noite, para marcar meses, dias e ano. E parece que há esse sentido também aqui, quando Jesus diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, que na realidade isso está marcando um novo acontecimento, uma nova data, um novo período. Foi um novo período para os judeus, depois da destruição, e haverá um novo período também, quando Jesus retornar, e aí restaurar essa terra e aniquilar por vez o pecado. Será um novo período agora, com a habitação plena de Cristo, com todos os seus filhos com ele. Então, há esse sentido também aqui. E na medida que ele diz que isso acontecerá, o texto é muito claro no 27, quando diz, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E aqui é uma citação de Daniel. Daniel 7,31 vai trazer essa imagem, essa profecia de um homem que viria com a autoridade do próprio Deus, um guerreiro que conduziria os seus santos à vitória. E Jesus é esse santo. E quando a gente olha para essa passagem aqui de forma direta, ele diz que todo mundo vai ver. Quando Cristo voltar, quando de fato chegar ao fim, todo mundo vai saber. Cristão e não cristão. Não precisa
a gente ficar tentando adivinhar, gente. A volta de Jesus vai ser muito claro para todas as pessoas. Agora, para as pessoas que não estão com Ele, será um momento de grande pavor. Como diz aqui o próprio texto, eles desmaiarão de terror diante da glória do Senhor vindo. Jesus, a primeira vez, veio humilde, nascendo numa manjedoura, caminhando em graça, no final, montado num jumentinho. Mas a sua volta, ele vai voltar como um rei, glorioso, totalmente cheio de poder, ao ponto que todo olho verá, e todo olho se curvará mediante ele. Mas ele diz para você que conhece a palavra de Deus, para você que é filho dele, esse não é o momento de pavor. Esse é o momento de você olhar para os céus com alegria. Esse é o momento de você erguer, porque o momento final da redenção está chegando. Está próximo. O momento que o pecado vai ser eliminado e você vai viver em glória com Deus. É o momento em que Deus vai enxugar toda lágrima que já caiu em você durante todo o percurso e talvez do momento final de sofrimento que estaremos passando. É o momento de erguer com esperança. O meu Salvador finalmente voltou para estar com todo o seu povo e reinar para sempre com ele, habitar sobre toda a terra. Esse é o momento. E todo olho verá, porque ele virá nas nuvens de forma muito clara. Versículos 29 a 33. Vamos prosseguir. Então lhe contou uma parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aqui eu entendo que ele usa a parábola mais uma vez para se referir a Jerusalém, a destruição que ia acontecer naquele momento. Um dos grandes entraves aqui é entender que geração seria essa. Qual é a geração em que todas as coisas aconteceriam? E como eu interpreto aqui, ele respondendo a relação a quando aconteceu em relação à destruição de Jerusalém, eu entendo que era aquele povo que naquele momento estava escutando da palavra de Jesus. E aquela geração viu tudo aquilo acontecendo naquele momento. Só que a palavra do Senhor continuou. Ela permanece, porque ela é a mesma antes, hoje, e será para todo um sempre. E aqui, por causa do tempo, gente, eu não vou explicar todas as possibilidades do que seriam, vocês têm visto. Mas ele está deixando aqui de modo muito claro que ia acontecer algo, e aconteceu. E saibam, para o futuro ele diz, vai acontecer algo em relação à sua volta. Apocalipse está aí para mostrar para a gente. E vai acontecer. E assim como ele diz, como a figueira mostra o momento que vai acontecer, a gente também vai ter essa percepção. Os princípios da dores que estavam acontecendo em Jerusalém naquele momento, continua a acontecer hoje. As guerras, os rumores de guerra, a perseguição e assim por diante. Esses sinais estão aí. E não sei se você percebeu, mas eles têm se intensificado a cada ano que passa. Então, se era tão real essa volta de Jesus nessa época, imagina hoje. E o que é que a gente tem feito? A palavra do Senhor está aqui para nos alertar. E ela permaneceu para que você entenda que precisa se voltar hoje para Ele, antes desse fim acabar. E os últimos versículos, ele não vai mais falar sobre esse assunto.
ele vai trazer duas exortações para o povo. Olha aí o versículo 34 ao 36. Ele diz: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que estará para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Tenham cuidado. Tenham cuidado. E essa palavra aqui é muito forte, gente. Ela significa o cuidado em relação à própria, no passado, a advertência mosaica, enquanto eles não poderiam passar do limite ali do Monte Sinai, senão eles iriam morrer. Esse tenham cuidado representa o não esquecer da própria aliança, como está em Deuteronômio, e não cometer nenhum tipo de apostasia adorando a outros deuses. E ele vai dizer, então, quais são os cuidados que a gente precisa ter. Cuidado com a libertinagem e com a ansiedade da vida. E libertinagem aqui é as farras. Cuidado com as extravagâncias das farras. Cuidado com a bebedeira. E eu poderia ampliar o sentido. Cuidado com o estilo de vida que sempre busca os próprios prazeres. Cuidado com o estilo de vida que sempre busca os próprios prazeres que há no nosso coração. Porque na medida que a gente busca os prazeres do nosso coração, a gente se distancia da palavra do Senhor. A gente se distancia de Deus. E aí vai chegar o momento do fim. E a gente nem percebeu. E a gente se perdeu no meio do caminho. Então, cuidado com isso. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem que ter cuidado com essas questões, parece que envolve até um externo, ele diz, cuidado com as ansiedades da vida. E o que seria isso? São os cuidados persistentes e obrigatórios que a gente tem no dia a dia. Com a nossa casa, com o nosso trabalho, com a nossa família. Porque um coração sobrecarregado também com essas coisas, que são boas, que Deus deixou para a gente, mas pode nos levar a deixar de confiar em Deus. Pode deixar de nos levar a perceber o cuidado dele. E naturalmente também se afastar. Por isso, o chamado dele é, tenham cuidado, gente, com tudo que envolve a sua vida. Veja a graça de Deus no ordinário, nas coisas comuns. Mas cuidado para você não ser sugado a tão ponto por essas coisas que você não tem mais tempo para Deus. Você não tem mais tempo de vir à igreja porque você tem uma casa para arrumar. Você não tem mais tempo de ler a sua Bíblia porque você tem que trabalhar tanto para sustentar as coisas. Você não tem mais tempo para orar porque você tem tantos outros afazeres. Continue a depender do Senhor. Cuidado com as ansiedades dessa vida. E ele termina dizendo, então, estejam atentos e orem. Vigilância, gente, é feita por meio de oração. E é no meio da oração que a gente escapa dos danos que podem acontecer. É por meio da oração que a gente escapa de tentações que sobrevêm sobre a nossa vida. É por meio da oração que no final a gente também continuará ali, ao lado do próprio Cristo. Ele nos chama hoje como cristãos a estar sempre orando, orando, orando em todos os momentos. Concluindo, se você não pegou nada, pega agora, entenda. Esse texto, a gente gasta muito tempo tentando encontrar o momento final, o tempo. Essa é a nossa discussão. Mas parece que essa não é a ideia principal de Jesus Cristo aqui para os seus discípulos. Ele diz, haverá sofrimento, haverá perseguição, mas na medida que tem tudo isso, também há esperança. Ele chama os discípulos para perseverarem e olharem para o céu nesse momento. E a gente sabe pelo texto de Apocalipse que haverá sofrimento.
haverá nesse tempo de fim cada vez mais isso se intensificando, iremos passar por esses momentos. Mas nesses momentos precisamos ainda ter esperança. Na realidade é a clara esperança de que o nosso Cristo está voltando. E aí a gente vai, como diz em sua palavra agora, ceiar ao lado dele. Ele vai estar junto conosco ali na mesa. Olhe para o céu, olhe com alegria na esperança do nosso Cristo estar voltando. Mas enquanto a gente olha e espera, Ele nos chama hoje para sermos vigilantes e fiéis a Ele. Ele chama para que a gente esteja orando, atento, tendo cuidado para não se desviar, tendo cuidado para obedecer a tudo que Ele deixou, tendo cuidado para manter a adoração centrada nele. E na medida que a gente faz isso, nós somos chamados para a missão dele. E a missão dele é testemunhar. E eu queria encerrar lendo com vocês Atos, capítulo 1. A partir do versículo 6. Atos 1, a partir do 6. Ele diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Perceba, Jesus tinha dado esse sermão. E chega aqui, depois que ele ressuscita, ainda o questionamento do tempo é agora. E Jesus continua dizendo: Não compete a vocês saber os tempos ou a data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os fins dos tempos virão. Enquanto vem, não cabe a gente saber a data. Não cabe a gente querer saber o momento exato. Cabe a gente cumprir a missão que Ele nos deixou, de testemunhar o Evangelho em todos os locais. Aonde Ele colocar os nossos pés, nós somos chamados. E aí, Ele virá. Como diz Pedro, Ele ainda não voltou, porque a sua misericórdia está se estendendo para que outros sejam alcançados. E nesse momento, nós veremos o nosso Senhor vindo entre as nuvens, com glória e poder. Estaremos para sempre com Ele. Vamos orar, irmãos, e que lembremos da missão que o Senhor deixou para cada um de nós. Senhor Deus, Pai, agradeço pelo Teu grande amor pelas nossas vidas. Amor esse que envia Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz, levando os nossos pecados, para que, crendo em Cristo, pudéssemos ser salvos, Deus. Obrigado porque o Senhor nos faz Tua família. O Senhor nos faz Teu povo. E o Senhor nos chama, o Senhor nos conduz também para a Tua missão. Ó Deus, que a gente gaste, Senhor, menos tempo procurando datas, procurando sinais, Deus. E gaste, de fato, o tempo da forma como o Senhor quer, que é testemunhando o Teu Evangelho para aqueles que ainda não conhecem, Deus. Nessa caminhada, nos ensina a sermos fiéis e vigilantes, Deus, tendo a plena certeza que a Tua palavra se cumprirá e o Senhor voltará. E estaremos nesse momento, olhando para o céu alegres com a Tua volta. Ó Senhor Jesus Cristo, nós Te engrandecemos em Teu nome. Amém.